Um outro recurso que a gente utiliza bastante é o banco de dados do Termisul, um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também apresenta vários glossários em que os alunos consultam aí terminologia. É óbvio que, como os exemplos possuem contextualização, nós podemos também ter ideia de como esses termos se comportam inseridos naquele contexto. Temos aí várias opções de glossários, os exemplos. Bom, e outros dois recursos que eu acho aqui são bem interessantes com relação à fraseologia, são dois projetos, ou dois corpora, na realidade, o Cortec e o Cortade, que estão inseridos no projeto COMET, que é Projeto Corpus Multilingue para Ensino e Tradução. Então, se nós verificarmos aqui o Cortec, temos corpora comparáveis em inglês e em português. Ou seja, nós temos textos originalmente escritos em inglês, em determinadas áreas, culinária, ecoturismo, hipertensão, vários outros, e textos escritos originalmente em inglês. Então, ao compararmos esses textos, nós temos a possibilidade de verificar como autores dessas áreas escrevem. Por isso que eu disse que é uma tentativa de nós mitigarmos o aparecimento dessa interlíngua. Então, também depois, quem se interessar, pode consultar este corpus. Ele tem várias ferramentas, concordanciador, gerador de lista de palavras, gerador de enigramas. Então, o pesquisador, aí no caso o aluno ou o tradutor, pode fazer pesquisas de vários tipos. Enfim, aqui é um exemplo de como nós podemos, os resultados podem aparecer. Aqui no caso, o exemplo foi com angina. Então eu tenho várias, a palavra aparece centralizada, o que a gente chama Quick Keyword in Context, palavra-chave em contexto. E nós temos a possibilidade, então, de verificarmos o entorno desse termo e não só verificarmos outros termos mais complexos, e ver também trechos maiores do texto, para ver como aquele texto realmente é estruturado. O outro é o Cortade, no caso aqui, ele é um corpus paralelo, em que nós temos o original, uma tradução e essa tradução revisada. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é com picada, não é picada é cebola picada, hein? Então, eu solicitando este recurso, concordância em texto, eu tenho o texto original em português, a primeira tradução, a tradução revisada. Então eu tenho, aí as pessoas da mesa ficaram sem... Eu tenho possibilidade então de verificar como realmente aquilo foi corrigido, e isso serve então para eu me orientar na tradução, não apenas do ponto de vista terminológico, como também fraseológico. Então, basicamente era isso. Eu quis apenas mostrar que hoje em dia existem vários recursos e nós sabemos, quem dá aula sabe disso, que a interlíngua é uma preocupação constante. Como Mona Baker já chamou, né, de translationese, existe esse tradutez, e
nós temos que orientar os alunos, aí, obviamente, futuros tradutores, quanto a esse aspecto, porque realmente o texto de partida, ele fica muito impregnado, né, na cabeça do tradutor. Então, ao consultarmos recursos, nesse caso, que contenham textos que não possuam essa interlíngua, isso vai facilitar bastante o ensino e o aprendizado de tradução. Bom, eu sei que eu fui meio rápido, mas era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Percebendo, nós somos bastante disciplinados, a ponto de eu perceber que vamos ter amplo tempo para debate, se assim vocês houverem por bem. Passo então a palavra agora a meu colega Maurício Santana. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer o convite, realmente é um prazer estar aqui, poder falar sobre tradução, discutir sobre tradução e ouvir as provocações, sobretudo primeiro da Denise, depois da Ivone, que tocaram em dois pontos que me parecem assim, fundamentais, que tem a ver com o que mais ou menos eu ia falar, né? De fato, eu sinto que há uma tendência de homogeneização muito forte hoje, né, em várias editoras, umas mais, outras menos, mas há um trabalho posterior ao trabalho inicial do tradutor, que é a da preparação do texto, e que muitas vezes o tradutor se vê um pouco refém desse segundo tratamento que é dado, né? Isso não acontece só em editoras brasileiras, como até o Francis falou, acontece em todas as editoras, e acontece sobretudo nos jornais. Eu tenho experiência de 5 anos de Folha de São Paulo, posso dizer a vocês que o processo de padronização é galopante mesmo. Vocês percebem que os jornais estão com uma linguagem cada vez mais semelhante, cada vez mais sem brilho, não é? Pois bem, eu acho que o tradutor deve se colocar na posição de um coautor que tem o direito, sim, de ter acesso à última prova. Ou seja, a última prova, antes do trabalho ir para a gráfica, tem que passar pela mão do tradutor, para que ele veja se ele está de acordo ou não com as sugestões que foram colocadas na sua tradução. No caso das traduções especializadas, a coisa é mais complicada ainda, porque você está lidando com terminologia, com termos técnicos específicos, e muitas vezes isso demanda uma pesquisa, inclusive um auxílio de um revisor técnico, não é? E aí entra a questão também, que é muito importante para o tradutor técnico. Eu sou mais tradutor de literatura, mas faço tradução técnica também, que é a demanda por instrumentos, como a Dauri expôs aqui, instrumentos confiáveis de bases de dados, enfim, de consultas, de terminologia e de dicionários de línguas especializadas. Que no Brasil, assim, já há um trabalho, mas eu acho que ainda há muito por ser feito e que é imprescindível para o trabalho do tradutor. Então, no que diz respeito a esse produto final, que, como apontou a Denise, que como os jurados perceberam, havia uma espécie de tradutez ou de português de tradução, eu acho que isso pode ser, de algum modo, minimizado a partir do momento em que o tradutor se colocar como um coautor que tem e deve, né, ter a palavra final sobre o texto que vai ser enviado para a gráfica. Eu sei que há uma série de questões de tempo, de prazos, a vida do tradutor não é fácil também, é complicada. Isso, digamos, seria o melhor dos mundos, mas nem sempre é possível. Mas que, na medida do possível, fossem negociados, inclusive, prazos mais longos para que esse trabalho pudesse ser feito. Não é? No que se refere à fala da Ivone, sobre as... Agora eu não estou ouvindo direito, não sei se está dando para ouvir, não é? A questão de uma recepção, às vezes, não sei se eu entendi bem, mas uma certa recepção um pouco acrítica dos estudos de tradução, que às vezes não percebem que estamos lidando com a língua periférica e muitas vezes a teoria que é produzida nos centros hegemônicos... Não, o que eu quis dizer é que hoje na academia predomina uma visão favorável aos estudos de tradução feitos
a favor da estrangeirização, por exemplo, Berman e Venuti. E eu percebo muitas vezes nos congressos, né, eu percebo uma visão acrítica dessa teoria, que é simplesmente importada, sem considerações que digam respeito à nossa realidade, ou seja, sem botar a nossa realidade na equação. Sim. Foi isso que eu quis dizer. Eu achei muito oportuno, porque eu acho que o Francis também já deve ter se deparado. Em aulas de tradução, percebe-se muitas vezes, digamos, uma leitura, por parte até dos próprios alunos, de que aquela teoria é a melhor para que se possa desenvolver o trabalho ou teórico da tradução, de estudo da tradução, ou de tradutor. Mas é preciso perceber o contexto em que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos no Brasil, trabalhando com a língua minoritária, o português, embora tenha mais de 200 milhões de falantes, mas que em relação a outras línguas não é uma língua hegemônica, e certas teorias que, digamos, defendem essa estrangeirização devem ser reavaliadas no momento de serem adotadas aqui. Eu quero ser breve mesmo, porque eu acho que estamos todos curiosos para saber o resultado do concurso, né, do prêmio. E é isso. O que eu queria falar tem a ver com as falas dos colegas e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Obrigado. Muito bem, então, chegamos praticamente ao fim desse processo inicial. À medida que as outras falas foram se desenvolvendo, obviamente algumas das coisas que o último falante iria dizer já foram ditas, ainda que por vieses e ângulos de abordagem um pouco diferentes, o que me deixa na posição ao mesmo tempo potencialmente cômoda de poder querer me dar o direito de comentar os outros, mas é injusto. Primeiro, quem tem que comentar e questionar são vocês. E segundo, a tentação de talvez, em vez de adotar a minha fala inicial, pegar alguns outros pontos para adicionar um pouco mais de pimenta na nossa discussão. Eu diria, por exemplo, que no que diz respeito à estrangeirização, que algumas das críticas são efetivas, verdadeiras e legítimas. Por outro lado, em algumas áreas de especialidade, elas, muito recentes, se constituíram pelos próprios especialistas já numa situação de interlíngua. E a questão agora é um pouco diferente. Hoje, por exemplo, se você for tentar alterar e aportuguesar a linguagem da psicologia behaviorista em português brasileiro, você vai gerar uma situação de verfremdung, de estranheza, porque as pessoas que praticam esse tipo de psicologia não vão reconhecer o que você está dizendo. Porque desde as primeiras traduções, desde 1950 e poucos, as traduções feitas do Skinner e outros adotaram o sintagma nominal anglo-germânico, com a qualificador precedendo o substantivo. E assim ficou na terminologia de 50 anos ou mais, quase 60 anos nessa altura do campeonato. Como é que você lida com a situação dessas? Não é uma coisa tão simples. Há outras situações em que a própria natureza do texto e da edição do texto, por exemplo, uma edição bicolunada, te induz a fazer essa amarração maior do que você faria em outras situações. Bom, em ainsi de suite. Então, obviamente, não há uma resposta simples, direta, é isto ou aquilo, mas é uma realidade complexa que tem que ser analisada na sua complexidade. Eu gostaria de acrescentar, enfim, dois ou três pontos que diz respeito à formação do tradutor, inclusive do tradutor de especialidade. Em primeiro lugar, se nós sairmos do universo estritamente editorial e formos para um universo maior que inclua, digamos, a tradução chamada, de novo, num anglicismo, de corporativa, provavelmente 40% do que hoje se traduz no Brasil é versão e não tradução. Portanto, além de treinarmos os nossos futuros tradutores a usar efetivamente o português brasileiro nosso e não um arremedo de alguma coisa, deveríamos tentar treiná-los, pelo menos, em usar um bom castelhano